que começa hoje, foi ampliado até o próximo domingo, dia 26 de janeiro. Em entrevista ao programa Roda Viva, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que não agiu de forma manipuladora quando vazou para a imprensa áudios de uma ligação entre o ex-presidente Lula e a então presidenta Dilma Rousseff. O ex-juiz ainda caracterizou como um monte de bobajarada as reportagens da Vaza Jato do portal The Intercept Brasil. E a Associação de Juízes para a Democracia pede a responsabilização civil, administrativa e criminal de Roberto Alvim pela reprodução de conteúdo de propaganda de um regime totalitário. A marcha organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, que pretende dar visibilidade à luta dos atingidos pelo crime ambiental de Brumadinho, saiu de Belo Horizonte ontem e deve percorrer cerca de 300 quilômetros. As mais de 350 pessoas devem chegar em Brumadinho na sexta-feira, quando a tragédia ambiental completa um ano. E começa hoje em Porto Alegre o Fórum Social da Resistência 2020. Estudo do IPEA sobre as propostas de reforma tributária mostra que a unificação de impostos sobre o consumo reduziria a desigualdade do sistema fiscal brasileiro, com impacto positivo para 90% da população. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a população ocupa no setor agropecuário recuou de 11,5% para 9,1%. Esse é o tema da coluna de Clemente Ganslúcio hoje. Convidada para comandar a Secretaria de Cultura, a atriz Regina Duarte aceitou fazer um teste no governo. Ela informou, após conversar com o presidente Jair Bolsonaro, que irá para Brasília conhecer as atividades da secretaria. E ao menos 3 mísseis atingiram a Zona Verde em Bagdá, no Iraque, área que abriga as missões diplomáticas dos Estados Unidos e outros países na madrugada de hoje. Não há informações de vítimas. Partidos e movimentos de esquerda do Chile criam frente para a campanha a favor de uma nova Constituição no plebiscito que acontecerá em abril. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho, esporte e cultura. Agora são 7h03 no horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais, por e-mail redacão@jornalbrasilatual.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/Rádio Brasil Atual. No Instagram, @Rádio Brasil Atual. No Twitter, o nosso endereço é @RaBrasilAtual. Ou ainda participe aqui do nosso jornal pelo nosso número 96893-7672 e inscreva-se também no nosso canal no YouTube. O nosso endereço é youtube.com/Rádio Brasil Atual. Esta é a Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. E para esta terça-feira, a previsão é de sol e tempo seco na maioria das regiões do interior do estado de São Paulo. Não deve chover nas áreas de Sorocaba, Bauru, Ourinhos e Presidente Prudente. Na Grande São Paulo, o céu permanece com muitas nuvens, mas há períodos de sol ao longo do dia. Amanhã será nublada, com névoa, mas sem chuva. E no litoral, o dia amanhece com muitas nuvens, mormaço e tem possibilidades de chuva fraca durante o dia. A mínima será de 16 graus na capital paulista, onde a máxima é de 27. Em São Bernardo do Campo, mínima de 14 graus e máxima prevista de 26. Na cidade de Santos, mínima de 16 graus com máxima de 19. Já Mogi das Cruzes, a mínima será de 14 graus. A máxima é de 26 graus. Em Catanduva, mínima de 21 graus e a máxima é de 34 graus. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Agora são 7h05 e a CT registra agora na capital paulista 15 quilômetros de vias com lentidão. A pior região é a Zona Oeste, que tem 6 quilômetros de congestionamentos. Na pista expressa e na pista local da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, o trânsito não flui bem no trecho que vai da Ponte do Jaguaré até a Castelo Branco. De acordo com as informações dos portais oficiais, tanto as linhas do metrô quanto as da CPTM funcionam normalmente no momento.
E no sistema Anchieta Imigrantes, tanto a rodovia Anchieta quanto a Imigrantes têm tráfego normal para a subida e para a descida da capital paulista. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Agora são 7h06. E o presidente Jair Bolsonaro passou anos dizendo que um dia a caixa preta do BNDES seria aberta, revelando negócios prejudiciais ao Brasil que teriam ocorrido em gestões anteriores. Depois de quase 2 anos, ao custo de 48 milhões de reais, a auditoria que Bolsonaro contratou não encontrou qualquer irregularidade no BNDES. O comentário político é de João Caires. É lamentável, né, que uma pessoa que hoje, inclusive, ocupa o cargo mais importante do país tenha feito isso, espalhado mentiras. Escutei, né, em conversa de bar, pessoas comentando, quando abrirem a caixa preta do BNDES, nós vamos ver o que é corrupção. Então, assim, as pessoas vão acreditando num monte de bobagem, num monte de mentira. Infelizmente, as escolas não preparam o cidadão para entender um pouco de política pública, talvez uma matéria que deveria ser essencial em todos os cursos universitários, ou pelo menos no ensino médio, né? Um curso sobre programa de governo, né? Sobre política de governo, uma escola de governo, política pública, para que as pessoas cresçam sabendo como é que funciona o Estado. O BNDES é um órgão criado há muito tempo no governo, né, de Getúlio Vargas, que teve o BNDES, né, o BNDE que virou o BNDES, o S foi acrescentado na Constituição de 88 para ter um lado social. É um banco de fomento, como em vários países do mundo existe, que fomenta a economia, que investe. A inventar um monte de mentira, como se o BNDES estivesse investindo dinheiro no estrangeiro. Isso não acontece. O BNDES investe em empresas brasileiras que atuam no Brasil e atuam no exterior, e com isso gera emprego aqui no Brasil, desenvolve as empresas brasileiras, e foi assim que nós tivemos grandes empreiteiras que estavam construindo grandes obras ao redor do mundo, com o financiamento do BNDES, e o BNDES é só pegar, o relatório dele se tornou muito lucrativo e cresceu muito. O BNDES passou a ter mais dinheiro para emprestar que o próprio FMI, que o próprio Banco Mundial. Vejam só como é que o BNDES cresceu. E aí um irresponsável, que hoje é o nosso presidente da República, fez uma campanha difamatória contra o BNDES. E agora ele está provando, ele mesmo que contratou essa auditoria, que era tudo mentira. Como é que vai ficar agora? Vão indenizar, por exemplo, o presidente do BNDES, os gestores, os conselheiros, que foram acusados de forma leviana de ter uma caixa preta, de ter corrupção, sem provas. Como é que uma pessoa que era deputado e hoje é presidente da República falou tudo isso e vai ficar impune? Então é algo que nós temos que refletir, sociedade brasileira. O BNDES é algo muito importante para a economia brasileira e eles estão destruindo o BNDES com esse discurso de caixa preta. Tanto é que o primeiro presidente do BNDES na gestão, Jair Bolsonaro, foi demitido por Bolsonaro porque ele disse que não tinha nenhum tipo de caixa preta. E depois os que seguiram também falaram a mesma coisa. E o Jair Bolsonaro pediu para se fazer auditoria. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Pode
mandar um WhatsApp, e se você mandar um WhatsApp pra nós, tá aí o Folk na Kombi abrindo nosso espaço do WhatsApp de hoje. Você tem uma mensagem para mandar pra gente, mande aqui pro 11 968 937672. Bom dia, Ana Nunes, Michel Lopes, Rômulo Sanches, Ana Rosa Carrara, João da Hora, toda a equipe aqui do Jornal Brasil Atual, e bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente também. Exatamente, eles já estão aqui ligadinho com a gente, é hora de dar aquele bom dia, aquele abraço, né, dos nossos ouvintes. Temos por aqui Glauco Marquinhos de Mogi das Cruzes dando um bom dia, o Joselino de Suzano também dando um bom dia a todos. O Daniel Reis do Sindicato dos Bancários também aqui com a gente, presente, sempre acompanhando a nossa programação. Tem por aqui também conosco o Jorge de Itaquaquecetuba, dando aqui parabéns pelo nosso jornalismo. Tem a Fátima de São Bernardo do Campo, sempre presente aqui também. Mogi das Cruzes, sempre com a gente, né, Glauco? Muito bacana a audiência que a gente tem. Mogi, Suzano, aquela região tão querida e tão presente aqui no nosso jornal. Tem o Antônio também de Moraes, aqui de São Paulo, e temos um ouvinte de Rio Grande da Serra, do Grande ABC Paulista, o Eric de Paula, também está por aqui, falando que estava esperando o nosso jornal começar sintonizadinho aqui na gente. Agora a espera acabou, então. Agora a espera acabou, estamos no ar. Olha, Nami, tem o pessoal aqui também se manifestando aí no YouTube, Elizabeth Teodora Souza Ferreira, o Flávio Moraes, a Bernadette Oliveira, a nossa Bernadette também, que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual desde os tempos que havia só a transmissão pelo rádio. Ela disse que já deu o joinha dela, e a gente sempre aproveita também esse espaço para falar. Se você não se inscreveu nos nossos canais no YouTube, inscreva-se nos canais da Rádio Brasil Atual e da TVT, e aí você que está acompanhando o jornal, dê ali o seu joinha, curta aqui para aumentar o alcance do Jornal Brasil Atual. Exatamente. Vamos aí pedir a participação dos nossos ouvintes, das nossas entrevistas também, né, Glauco? A interação é muito importante, vão acompanhando com a gente aqui, mandando a sua pergunta, que a gente vai tentando também encaixar aqui na nossa programação, né? Isso. Quero dar um abraço também para Margarete de Borda, ela também está presente aqui, dando um bom dia pra gente, para os amigos. Olha, tem gente aqui, Teresina, Piauí, o Sérgio Miranda, também a Débora Silva, lá de São Vicente, na Baixada Santista, o Edmundo Soares, de Uberlândia, Minas Gerais. Legal, então, um abração também para o Paulo de Ferraz de Vasconcelos. Um abraço, tá dado, tá registrado aqui. É isso aí. E a gente já volta, então. Vamos lá. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h13 e vamos com Na Boca do Povo. 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 Segundo o novo relatório da Oxfam, intitulado Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado mal remunerado e não pago e a crise global da desigualdade, lançado neste domingo, um pouco mais de 2 mil bilionários no mundo detêm mais riqueza do que as 4,6 bilhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 60% da população mundial, indicando um recorde no nível de desigualdade. Ainda de acordo com o documento, se o 1% da população mais rica do mundo pagasse uma taxa extra de 0,5% sobre sua riqueza nos próximos 10 anos, seria possível criar 117 milhões de empregos em educação, saúde e de cuidado para idosos. Fomos às ruas perguntar às pessoas quais poderiam ser as políticas do governo brasileiro para diminuir a desigualdade econômica e social no país. Meu nome é Luiz, eu sou administrador. Bom, primeiro eu acredito que a gente tem que diminuir o desemprego no país. O desemprego está muito alto. Também nós temos que fazer as reformas necessárias do Estado brasileiro, então desde a reforma tributária até as reformas administrativas. O governo, o Estado é concentrador de riqueza. O setor público, ele é quase uma elite privilegiada que ganha muito mais do que a população. Então, acredito que a gente, por meio dessas reformas, a gente pode começar a tentar diminuir essa riqueza. E também programas sociais, como o Bolsa Família, são programas muito bons de distribuição de riqueza. Então, realmente, acho que os dois caminhos são políticas
de reforma do Estado brasileiro, diminuir o desemprego e combater privilégios. Thaís, estudante. Eu acredito se aumentarem as cotas na faculdade, as pessoas iam ingressar melhor na educação e ter melhor oportunidade de emprego, além de ter uma melhor distribuição de renda, implementação do programa Fome Zero, que eu lembro que tinha, Bolsa Família, melhorar esses investimentos. Eu acredito que talvez a gente possa, melhorar um pouquinho toda a desigualdade que a gente tem hoje em dia. De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h16 e fazemos contato com a presidenta da Associação de Juízes para a Democracia, Valdete Souto Severo. Bom dia, Valdete. Bom dia. Valdete, a AJD publicou uma nota repudiando o pronunciamento feito pelo secretário de Cultura, o ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, e bem assim como a política que vem sendo feita pelo atual governo na área, exigindo que as instituições responsáveis pela garantia da democracia promovam a responsabilização civil, administrativa e criminal de Roberto Alvim. O que pode acontecer com o ex-secretário de Cultura, Valdete? O que a gente espera é que ele responda, tanto administrativa quanto penalmente, e também no âmbito civil, por ter feito uma verdadeira incitação ao nazismo, que é um regime que, como a gente sabe, todos os ouvintes também sabem, praticou crimes contra a humanidade. Era um regime que institucionalizou a eliminação sistemática de pessoas. E é muito grave que num país como o nosso, que se diz democrático, que tem uma Constituição como a de 88 e que condena como crime a prática de tortura e mesmo a incitação a práticas criminosas, tenha tido um secretário de Cultura que tenha feito um vídeo como aquele, claramente, inclusive na estética do vídeo, claramente homenageando ou reproduzindo até a fala do Goebbels, que foi um nazista. Então, é isso que a gente espera, que não fique só por isso mesmo, até porque no mesmo dia em que ele foi afastado da Secretaria de Cultura, o presidente Jair Bolsonaro o havia elogiado, dizendo que finalmente nós tínhamos no Brasil um verdadeiro secretário de Cultura, uma pessoa que atende às demandas de uma sociedade que é conservadora e cristã como a brasileira. E aí no mesmo dia aquele vídeo sai e nós não sabemos bem a razão, mas enfim, ele foi afastado do cargo, só que isso é muito pouco. Ser afastado do cargo não é suficiente para dar conta da gravidade daquilo que ele de alguma forma inaugura, porque nós estamos diante de um governo que é autoritário, que flerta com as ideias de regimes como o nazismo há muito tempo, Nós estamos vivendo isso desde o início do ano passado, mas nós não tínhamos tido ainda algo tão claro. Talvez o que tivesse mais tangenciado a essa ideia tenha sido as declarações tanto do filho do presidente quanto do próprio ministro Guedes sobre uma suposta necessidade de retorno do AI-5, mas nada tão claro quanto aquele vídeo que foi publicado pelo Alvim. Agora, Valdete, só para deixar claro para o ouvinte, para o telespectador, existem mecanismos legais justamente aqui no Brasil. A gente sabe que tem países que tratam esse tipo de atitude de uma forma muito mais rígida do que o Brasil vem tratado, mas existem mecanismos legais para que se puna, então, Roberto Alvim. Seria necessário, no caso, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República? O que seria preciso para haver essa responsabilização do ex-secretário? A Procuradoria-Geral da República, que anda preocupada com outras coisas, deveria exatamente fazer uma denúncia, para iniciar uma ação, tanto em âmbito penal quanto em âmbito civil, para que ele fosse responsabilizado. Sem dúvida que existe um mecanismo para responsabilização. Nós temos um direito que é muito caro a qualquer Estado democrático, que é o direito de liberdade de expressão. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é alguém que ocupa um cargo de poder, como é o caso da Secretaria de Cultura, fazer uma manifestação oficial, portanto, porque ele o fez na condição de secretário de Cultura, com aquele teor. Isso é grave e precisa ser reparado. O principal da nossa nota, que a JD quer deixar muito claro, é que para nós não é suficiente o afastamento do cargo. Afastar do cargo não é suficiente para dar conta da gravidade daquele tipo de manifestação, especialmente no momento como que a gente está vivendo, em que nós temos um governo que flerta com esse tipo de política pública. Ama? Valdete, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia.
E logo ali depois do desligamento do Roberto Alvim da pasta da Secretaria de Cultura, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a atriz Regina Duarte e ela sinalizou ali que deve aceitar o convite do presidente para comandar a pasta da Secretaria Especial de Cultura. Na sua avaliação, qual é a postura ideal que se espera de um novo comandante para essa pasta tão importante para o Brasil e também ali para a economia brasileira? A gente sabe que a cultura representa uma grande parte da economia brasileira, ali empregando quase 6 milhões de trabalhadores brasileiros, representando quase também 3% do PIB. O que se esperar desse novo comandante da pasta da Secretaria Especial de Cultura, Valdete? Bom, em primeiro lugar, o que nós deveríamos esperar e exigir do atual governo é que ele refizesse o Ministério da Cultura, né, que foi extinto. Porque uma Secretaria de Cultura não é suficiente para dar conta exatamente do que tu acabaste de dizer, da importância que há no fomento e de tudo que gira em torno da cultura num país, ainda mais num país do tamanho do nosso. Mas, enfim, acho que se espera de um novo secretário de Cultura que ele realmente mantenha tanto os programas que já existem de fomento à cultura, mas que possa, inclusive, aumentá-los, né? Incentivar ainda mais uma cultura que seja realmente plural, que seja realmente democrática e que não tenha censura. Infelizmente, me parece que a escolha, e não poderia ser diferente pelo perfil do governo, né? Mas parece que a escolha não vai nesse sentido, porque nós vemos ser escolhida, ou pelo menos a sinalização de que será escolhida, uma pessoa que não tem experiência propriamente na área administrativa, que é uma atriz, e uma atriz que já figurou, digamos assim, no quadro político do Brasil, infelizmente, com uma atuação, no mínimo, triste, né? Como teve na época, todo mundo lembra, na época das eleições de 89, em que ela fez, inclusive, um vídeo dizendo que tinha medo do que podia acontecer no Brasil, caso um partido de centro-esquerda, digamos assim, né, pudesse ganhar as eleições. Então, o perfil da pessoa escolhida já não nos indica que haverá grandes mudanças. Nós tínhamos que ter, na verdade, um fomento à cultura que fosse de uma forma mais plural. A gente sabe que nós temos, por exemplo, um grande problema no Brasil, que é a forma como são repassados valores para os principais veículos de imprensa, que são veículos de imprensa, em alguma medida, comprometidos com um discurso, né, apenas, e que acabam não fazendo um jornalismo crítico, como é o caso de vocês que fazem esse jornalismo crítico. Então, assim, a simples redistribuição dos valores alcançados pelo governo para órgãos de imprensa, podendo e devendo fomentar veículos de imprensa que não sejam sempre esses mesmos, que pertencem a 2 ou 3 famílias do Brasil, já faria uma grande diferença, mas não há, na realidade, expectativa nenhuma de que isso aconteça com a indicação que houve ou com o governo que se tem aí. Valdete, hoje o jornal Estado de São Paulo noticia que o Corregedor Nacional de Justiça em Exercício, o ministro Emanuel Pereira, determinou a abertura de uma investigação para apurar se o juiz do trabalho Jerônimo Azambuja Franco Neto, da 18ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, feriu o Código de Ética da Magistratura ao afirmar em uma decisão que o país vive uma meritocracia neoliberal neofascista. E você escreveu um artigo justamente a respeito disso ontem para a revista Carta Sim. Capital, e eu queria que você falasse a respeito desse episódio, né? Porque as pessoas se espantam quando um juiz escreve isso numa sentença. Assim, acho que tem várias questões que a gente precisa analisar aí. Primeiro, que me parece que essa manifestação é um sintoma. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para os ouvintes, pelo menos para que eles reflitam sobre isso. Por que é um sintoma? Porque a gente está vivendo um momento de adoecimento social, um momento de muita violência, um momento em que praticamente não passa um dia em que a gente não tem uma notícia de que algum cargo foi extinto ou de que alguma atrocidade aconteceu, inclusive por parte de instituições, né? Que uma criança foi morta com bala perdida. Enfim, nós estamos vivendo um momento de muita violência, inclusive institucional, que está adoecendo as pessoas. Então, por que eu estou começando dizendo isso? Porque é evidente que não é esperado que numa sentença se faça uma análise do quadro político do país. E talvez isso não seja mesmo desejável. Mas a grande questão é, em primeiro lugar, o que leva um juiz a fazer esse verdadeiro desabafo, e aí a importância de compreender o quadro de violência e de adoecimento social que a gente está vivendo, e em segundo lugar, por que causou tanto espanto?
Porque, afinal de contas, a gente tem um presidente que está toda hora dizendo palavrão em público. Nós temos filhos do presidente que tweetam. Eu até referi no artigo, assim, e aquelas referências foram feitas numa pesquisa de 5 minutos. Se eu pesquisasse por mais tempo, certamente teriam outras referências a fazer em relação à conduta, digamos assim, do atual governo, e que é um posto de poder que talvez seja muito mais relevante politicamente e afete muito mais as pessoas do que um juiz ao proferir uma sentença. E isso nunca causou espanto. Quer dizer, nós tivemos um presidente que na época do Carnaval falou em Golden Shower, né? E todo mundo referiu isso e virou mais ou menos uma piada, mas ninguém não causou espanto para nenhuma das instituições que poderiam de alguma forma tentar reprimir esse tipo de manifestação por alguém que fala em nome do país. Nada disso aconteceu. Agora, com uma sentença que na verdade não é ofensiva, é importante que se diga isso também, há um texto ali de análise política do que nós estamos vivendo, mas assim, o máximo da ofensa que a sentença contém no seu texto é justamente essa expressão merdocracia. Por que isso espanta tanto, né? Por que isso causa esse furor todo e aí as instituições logo se levantam para dizer vamos punir este juiz? Porque, na verdade, nós estamos vendo ali, mais até do que um sintoma, o desvelamento de uma realidade que o Brasil está vivendo. Tem muita gente desconfortável com o que está acontecendo no nosso país, né? E talvez esse grito de ajuda, ou essa manifestação nas sentenças incomode tanto exatamente por demonstrar que também existem pessoas vivendo situações... Veja só, a situação que nós estamos vivendo, eu sou juíza do trabalho, a situação que nós estamos vivendo na Justiça do Trabalho é uma situação de assédio institucional muito grande, porque a Justiça do Trabalho vem sofrendo redução no seu orçamento, então está sendo asfixiada por dentro, e muita pressão para que os julgamentos sejam em determinado sentido, lidando com uma falta de servidores que compromete a prestação jurisdicional em função da emenda constitucional 95, ou seja, também o Poder Judiciário e os juízes estão sendo assediados. Então, me parece que é importante tratar deste caso, em primeiro lugar, percebendo por que ele causa tanto espanto. Ele só causa espanto porque, na verdade, ele é uma denúncia, que é uma denúncia importante de ser feita, talvez não num texto de sentença, mas é uma denúncia importante. E, em segundo lugar, como um sintoma de que as pessoas não estão mais suportando o que vem acontecendo no nosso país e de algum modo elas precisam falar. Veja só, nós tivemos agora, ano passado, uma aprovação de uma resolução do CNJ que praticamente é uma mordaça para a magistratura. Sem dúvida nenhuma tem um conteúdo de censura, porque impede praticamente os juízes de comentarem coisas que sejam políticas, não político-partidárias, mas que tenham um caráter político em suas redes sociais. Um quadro como esse é um quadro que revela uma exceção. Nós não podemos mais dizer que estamos vivendo em um ambiente democrático. E em algum momento isso se torna insuportável para algumas pessoas e acaba desaguando numa espécie de desabafo, como me parece que foi esse da sentença do juiz Jerônimo. E quando você lembra, né, Valdete, que o presidente da República falou em Golden Shower, ele não só falou, como divulgou um vídeo por meio de uma rede social, exato. O que torna ainda o episódio mais absurdo. E também em relação à área trabalhista, né, em que os juízes, como você disse, estão sofrendo um assédio institucional, foi justamente a área em que as pessoas mais perderam direitos, né, de 2017 para cá, com a aprovação da reforma trabalhista e também com a retirada de vários outros direitos, lei da terceirização também, o assédio sindical, né, já que os sindicatos estão sofrendo também um assédio institucional por parte do governo Bolsonaro. Quer dizer, é bastante compreensível que isso tenha acontecido, né, que o magistrado tenha ali usado uma sentença para fazer esse desabafo. Que os ouvintes têm que se dar conta. Existe um sofrimento para toda a magistratura trabalhista que acredita no direito do trabalho, e quem escolhe ser juiz do trabalho é porque acredita no direito social do trabalho. Há um sofrimento que está sendo, que nós estamos tendo que vivenciar, que é muito grande, desde a reforma em 2017, mas não só com a reforma. Nós tivemos recentemente a conversão de uma MP em lei,
a Lei da Liberdade Econômica, e agora temos a MP 905, todas essas legislações retiram direitos trabalhistas, os sindicatos estão completamente asfixiados, sem conseguir dar conta de lutar contra esse desmanche todo. Quer dizer, isso causa sofrimento. E é nesse contexto, me parece, de sofrimento, de adoecimento, que essa manifestação precisa ser compreendida, por um lado, né? E por outro lado, também a gente precisa compreender que existe uma vontade de capitalizar essa manifestação do juiz do trabalho em favor de um discurso censuratório. Quer dizer, nós, na verdade, houve um superdimensionamento desse texto de sentença, porque se nós formos olhar, existem outras sentenças que também incluem textos de caráter político, também fazem análise política nos seus textos e que nunca tiveram essa repercussão que hoje está tendo a sentença do juiz Jerônimo. Ou seja, existe uma deliberada vontade de setores mais conservadores da sociedade de algum modo, capitalizar essa manifestação, esse desabafo, como um instrumento a mais, ou um argumento a mais para justificar a censura que já vem sendo feita sobre a magistratura nacional, é preciso que se diga, e um exemplo disso, como eu disse antes, é essa resolução, mas não é a única, né? Nós tivemos outras resoluções e outras manifestações de corregedorias e do próprio CNJ que vão no sentido de censurar manifestações de pensamento por parte de quem está no meio desse, né, do olho desse furacão de desmanche de direitos sociais que está acontecendo no nosso país. Valdete, para a gente aproveitar aqui, ontem, né, o Intercept Brasil trouxe à tona aí mais uma denúncia sobre a Vaza Jato. Dessa vez, os procuradores da Lava Jato teriam, segundo a revelação do Intercept Brasil, utilizado do site antagonista para interferir na escolha do novo presidente do Banco do Brasil. As informações aqui, segundo o site, dão conta que os procuradores forneceram documentos para alimentar notícias contra o ex-presidente da Petrobras, o Ivan Monteiro, no intuito ali de evitar que ele ocupasse a presidência do Banco do Brasil. Qual é a sua avaliação sobre essa interferência, né, no processo, no judiciário, para fazer essa manobra aí e então tirar ali da cena o ex-presidente Ivan Monteiro, né? É lamentável, na verdade, assim, novamente o que o Intercept traz à tona não é novidade, né? Como aconteceu no caso da Operação Lava Jato, nas outras denúncias, não há aqui nenhuma novidade, é algo que está sendo dito há muito tempo. Esse site, por exemplo, Antagonista, há muito tempo que vem fazendo uma política, digamos assim, orientada, né, de algum modo. E agora a gente tem, então, e essa é a importância da denúncia e do jornalismo sério, agora a gente tem, então, a prova de que isso realmente aconteceu, inclusive determinou o rumo, né, de algo tão importante como a condução de uma empresa pública de extrema relevância para o país. Então, é lamentável. A questão é, o que vai ser feito com isso? A denúncia está aí, está feita, tem prova, como aconteceu no caso do Dallagnol e do hoje ministro Sérgio Moro. As provas estão dadas, mas nada aconteceu. Nós tivemos denúncias mais graves do que essa recente do Intercept e até hoje ninguém foi afastado do cargo, nada disso foi devidamente apurado. Não sei se acontecerá alguma coisa em relação a esse site, mas é difícil que aconteça. Então, o que fica de todo esse episódio é a constatação de que se tem razão quando se diz que existe uma parte da mídia que não faz um trabalho sério, que na verdade serve a interesses econômicos, e nós sabemos quais são, e que é difícil falar de verdadeira liberdade de expressão e liberdade de imprensa num país em que esse tipo de promiscuidade acontece. Porque, na verdade, agora, de novo, nós temos mais uma prova de promiscuidade de investigadores que deviam estar agindo ali de forma séria e isenta, com o intuito de determinar os rumos políticos do nosso país. E justamente por ter tido pouca consequência, né, até agora, consequência no sentido legal, inclusive que ontem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo, ele meio que desdenhou, né, da Vaza Jato, dizendo o seguinte: foi um episódio menor. Eu, sinceramente, nunca dei muita importância para isso. Acho que ali houve um monte de bobajarada. Não dá para dizer que a Vaza Jato é bobajarada, né, Valdete?
Mas imagina só, é isso que eu digo, né? Veja, vocês acabaram de me perguntar sobre uma sentença de um juiz que fez um desabafo, abriu um tópico na sentença dele para dizer, olha só, o que está acontecendo no país é sério, nós não estamos vivendo uma democracia, tem gente que está barbarizando no governo, nós temos uma ministra da Mulher que diz absurdos e fica tudo por isso mesmo. Essa sentença, né, provoca um escândalo e reação por parte da AGU e por parte do CNJ, que saem dizendo, nós vamos punir esse juiz. Mas, por outro lado, quando um juiz, que o Sérgio Moro era juiz na época da Lava Jato, quando um juiz conversa por WhatsApp ou por Telegram, que seja, com o procurador que está investigando o caso que ele vai julgar, quando esse juiz orienta, define provas, etc., ou seja, age de forma absolutamente ilícita, nada acontece. O que se tem é que meses depois ele vai, né, para um programa como Roda Viva dizer que isso é tudo bobagem. E ele diz isso porque ele tem respaldo para dizer isso. Ele diz isso porque ele continua, né, no cargo de ministro, apesar de tudo que foi denunciado. Então, veja como há uma distorção, como há uma inversão de valores muito clara, que demonstra que a gente realmente está vivendo um tempo, né, tempos sombrios no nosso país atualmente. Infelizmente o cenário é esse, né, Valdete? Queria agradecer muito aqui a sua participação hoje no Jornal Brasil Atual e a gente espera mais participações suas aí no decorrer de 2020. Estamos à disposição, parabéns pelo jornalismo que vocês fazem, podem contar sempre com a gente, a JD está sempre à disposição de vocês para vir aqui conversar. Muito obrigado. Conversamos aqui com a presidenta da Associação Juízes para a Democracia, a JD, Valdete Souto Severo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h36. Em encontro nacional reunindo organizações de todo o país para reafirmar a importância da continuidade da campanha Lula Livre, o ex-presidente afirma que a Lava Jato é uma operação de destruição do país, da democracia e do povo. As informações com a repórter Sheila de Oliveira, do Brasil de Fato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a Operação Lava Jato. Durante reunião nacional da campanha Lula Livre, realizada em São Paulo no último sábado, dia 18, o petista disse que a operação não causa prejuízos apenas a ele, mas também ao país e ao povo brasileiro. Lula também falou sobre sua atual situação e reforçou que está solto, mas não livre. O fato de eu estar livre, temporariamente, porque eu tenho muita espada na minha cabeça, eles vão tentando soltar de vez em quando uma, quero que vocês saibam que isso não me assusta. Quantos inquéritos, quantos processos, seria bom que não tivesse nenhum. Mas já que eles fizeram, eu vou aproveitar essa oportunidade que eles estão me dando para poder provar, sabe, que as pessoas que estão tentando fazer isso não são sérias, não estão preocupadas com o Brasil, e essas pessoas estão causando prejuízo ao Brasil. Prejuízo ao Brasil e prejuízo ao povo brasileiro. Seguindo o raciocínio de Lula, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, denunciou o ativismo judicial como responsável por esse momento que o Brasil vive. Ex-juiz, Dino salientou que o poder judiciário é um instrumento poderoso de luta política. Acho que nós temos que voltar a tensionar o sistema de justiça por dentro, não apenas na defensiva, mas de modo ofensivo. Eu nunca vi tanta inconstitucionalidade e ilegalidade andando no meio da rua como agora. Eu nunca vi na minha vida. Dou graças a Deus de não estar dando aula de direito constitucional, porque eu não sei explicar uma série de coisas que estão acontecendo no Brasil. Não sei, eu realmente não sei, porque graças a Deus não aprendi. E não tenho, portanto, como ensinar o que eu não aprendi. O encontro foi realizado na sede da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e reuniu representantes de mais de 25 organizações e movimentos que fazem parte do Comitê Nacional Lula Livre. Entre eles, integrantes de partidos como PT, PCdoB, PCO e PSOL. Durante a reunião, os participantes apresentaram as iniciativas já realizadas por meio da campanha e apresentaram sugestões e propostas para a continuidade da mobilização. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, fez uma avaliação positiva do encontro. Me surpreendeu muito, né? Logo no primeiro mês do ano,
A gente, depois de um ano de muita luta, de muitas conquistas, a gente tem uma reunião muito representativa, com o pessoal muito afinado, inclusive na leitura da conjuntura. É muito importante a gente continuar defendendo a sua inocência, defendendo a restituição dos direitos dele, político, porque ele é uma figura muito importante e representa muita esperança para o povo. Entre os encaminhamentos do encontro está a elaboração de um calendário de atividades em todos os estados com a participação do ex-presidente. A ideia é que Lula possa dialogar com a população. Da Rádio Brasil de Fato, Sheila de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h40. E cerca de 120 trabalhadores da UCI Pharma em São Bernardo do Campo cruzaram os braços. Segundo eles, a empresa não tem cumprido com seus deveres trabalhistas. A reportagem é de André Gianocari. O protesto na porta da UCI Pharma, empresa do ramo farmacêutico, sediada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi mais uma das muitas tentativas de convencer os sócios da companhia a cumprirem o que está assegurado nas leis trabalhistas. A situação dos trabalhadores está cada dia mais complicada. Até agora, eles não receberam o 13º salário do ano passado e a primeira parte do pagamento do mês de janeiro já está atrasada. Essa é só a ponta do iceberg. Há anos, a empresa não deposita fundo de garantia, não paga férias e deixa de cumprir diversas outras obrigações. Na realidade, a empresa não está cumprindo nada, né? A gente tem uma dificuldade em torno de 3 anos que a empresa tem desrespeitado a legislação e a convenção. Na última quarta-feira, os trabalhadores da UCI Pharma entraram em greve. De acordo com o Sindicato dos Químicos do ABC, a adesão foi de praticamente 100%. Joelma, uma das grevistas, conta que por causa do salário atrasado, está com dificuldade para pagar as contas do mês. Ele começou a atrasar o vale o pagamento, então com tudo isso a gente fica com tudo atrasado também. Não dá para a pessoa, para os cartões, os credores ficar ligando para a gente avisar para eles que é por causa que a empresa atrasou o pagamento, porque chega no dia todo mundo tem que manter seus compromissos e é o que ele não está fazendo, não está mantendo o compromisso e a gente consequentemente também não consegue manter o nosso. Já Hudson precisou apertar o cinto durante as festas de fim de ano. O filho chama para ir para um shopping, passa nas vitrines, pede um presente, alguma coisa, você chegar e olhar assim, eu falo, filho, infelizmente não tem o que fazer, o pai não tem dinheiro agora. Segundo esta diretora do sindicato, a presidência da companhia despreza o drama vivido pelos funcionários. Tá cheio de trabalho aí, tá cheio de serviço para fazer. Matéria-prima tá cheia, só que eles não estão nem aí. Para o presidente do Sindicato dos Químicos, os patrões agem assim porque se sentem protegidos pela reforma trabalhista. Onde os patrões se sentem na liberdade de desrespeitar todos os direitos trabalhistas, porque você não tem os espaços hoje e o fórum para que você possa recorrer e fazer com que esse patrão cumpra com seus deveres. Ela tem que cumprir. Ela tem que respeitar os direitos trabalhistas, porque ela atua aqui no nosso município. E nós, enquanto poder legislativo, a gente tem que cobrar, sim, que as empresas que estão aqui na nossa cidade, ela respeita todos os direitos trabalhistas. Você espera o ano inteiro por esse abono, né, que a gente tem, e sem o 13º fica difícil, né? A família da gente também sofre as consequências, né? Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h43. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E vamos falar agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, o setor agropecuário deixou de empregar quase 1.800.000 pessoas desde 2012. A atividade diminuiu entre o terceiro trimestre daquele ano de 2019. A população ocupada foi de 10.300.000 para 8.500.000 pessoas. Como é que você vê essa redução do emprego no setor agrícola, Clemente?
Bom, Glauco, essa é uma comparação, esses dados são dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, a PNAD contínua, a pesquisa nova que o IBGE implantou a partir de 2012, portanto, esses dados comparam 2012 com os dados de 2019, comparando sempre o primeiro trimestre do ano, mostrando esse dado que se destaca, uma queda continuada desde então, no contingente de pessoas ocupadas no setor agropecuário, portanto, aqueles trabalhadores que realizam as atividades agrícolas nos mais diferentes ramos da agricultura, da pecuária, da pesca e, portanto, que desenvolve atividades no setor produtivo rural, nas grandes empresas, no agronegócio, mas também na agricultura familiar. Há uma redução continuada, como você mostra, como você destacou, de quase 1,8 milhões de trabalhadores ocupados nesse setor, uma queda de mais de 17% nesse período, uma queda de mais ou menos 2,6% ao ano, enquanto a ocupação nos demais setores da economia cresceu 0,7%, mostrando que há uma tendência estrutural de mudança na composição da força de trabalho no campo. Há uma redução mais significativa dos trabalhadores por conta própria, eram 4,5 milhões, caíram para quase 3,7 milhões trabalhadores, portanto, quase 800 mil trabalhadores a menos na pequena produção, na agricultura familiar, o chamado trabalhador por conta própria ou trabalhador da agricultura familiar. Há, portanto, uma perda da participação desses trabalhadores da pequena agricultura, da agricultura familiar, em relação à grande empresa rural, agricultura do agronegócio, provavelmente perda de renda ou a sucessão rural sem pessoas, sem jovens querendo assumir a propriedade, tem levado a uma concentração da propriedade no campo em favor do agronegócio. Há também um aumento do assalariamento sem carteira de trabalho assinada e uma queda nos assalariados com carteira de trabalho assinada, também mostrando essa mudança que houve também na economia, no meio urbano, onde o assalariamento sem carteira cresceu, enquanto o assalariamento com carteira diminuiu. Há, portanto, uma mudança estrutural na ocupação no campo. Isso se deve, de maneira complementar a esse processo de concentração da propriedade no campo, há um impacto muito forte da inovação tecnológica, ou seja, há uma modernização em curso, uma modernização no campo que aumenta a produtividade pelo ingresso de mais máquinas no campo, portanto, a ampliação da tecnologia nos mais diversos ramos da atividade produtiva no setor agropecuário. Combinado com isso, há uma mudança também no tipo de ocupação, ou seja, o que os dados revelam é que os trabalhadores com menor renda, menor qualificação vão deixando a produção no campo e gradativamente crescem ocupações com maior escolaridade e novas ocupações associadas tanto ao investimento em termos de engenharia agrícola, engenharia mecânica, o setor de informática, o setor de projetos também passam a ser ocupações presentes no campo, na produção agrícola e passam a fazer parte desse universo na produção. Portanto, há uma mudança estrutural que acompanha o desenvolvimento agrícola brasileiro. É bom lembrar que o Brasil é um dos principais países produtores de alimentos no mundo e essa mudança estrutural vem acompanhada, portanto, de uma ampliação da produção pelo incremento da produtividade, pelo incremento da inovação tecnológica, por agregar na produção agrícola uma força de trabalho mais qualificada, e a expulsão desses trabalhadores de menor qualificação, inclusive, contribui para a elevação da renda média, ou seja, na medida em que saem da produção trabalhadores que ganham menos, aqueles que ficam já ganham mais e, em média, esses trabalhadores passam a ter
uma remuneração maior na média, porque a base da produção agrícola perde participação com os trabalhadores com menor renda saindo desse mercado de trabalho. Portanto, há um crescimento também no rendimento médio, oriundo de que as ocupações que estão predominando nesse setor são ocupações que pagam melhores salários em relação àqueles que estão sendo demitidos. O resultado disso tudo é que as regiões que têm um impacto maior da produção agrícola e pecuária têm sentido uma melhora no setor de serviço, no setor do comércio, porque essa renda um pouco melhor no setor do campo, para algumas cidades acaba repercutindo positivamente, porque tem mais renda circulando naquela região. Entretanto, o setor, apesar de toda a sua importância, não tem o mesmo dinamismo do ponto de vista da geração de emprego e de renda que os demais setores, especialmente a indústria, porque o contingente ocupado e o salário pago são muito inferiores à renda média paga na indústria e no setor de serviço. A renda média no setor da agricultura está na ordem de R$ 1.300, muito distante dos mais de R$ 2.300, que é a renda média dos trabalhadores na indústria, no comércio e no setor de serviço. Cláudio. Clemente, tem dois aspectos que você toca que são importantes, né? Primeiro, essa questão do aumento do rendimento médio, que na prática ele é conquistado graças à exclusão de uma boa parte das pessoas, que a gente sabe, inclusive, que o trabalho no setor agropecuário, principalmente os trabalhos, né, de rendimento mais baixo, eles acabam sendo muito penosos, essas pessoas vão ser excluídas e provavelmente não vão achar outra ocupação, outro posto de trabalho. E tem também a concentração, né, que você cita, Clemente, quer dizer, em estabelecimentos cada vez maiores, forçando, e isso a gente sabe que tem uma relação com a concentração de renda. Lembra até que teve um relatório do Greenpeace divulgado em 2018 que abordava ali a região do Matopiba, né, que é tida como modelo do agronegócio, e ali mostrava que 45 dos 337 municípios da região, só 45 eles tinham índices sociais melhores que os da média ali do local, enquanto quase 200 tinham níveis piores, ou seja, o agronegócio, na verdade, ele é um setor de dinamismo questionável e também de dividendos sociais aí que não vão para todos. Exato, muitas vezes predomina na estrutura produtiva do campo, quando predomina o agronegócio, e você tem uma estrutura produtiva concentradora, como nós temos hoje no Brasil, fragilidade nos sindicatos, uma estrutura de proteção social frágil, relações de trabalho flexíveis e, no caso, informais no campo, tudo isso leva a que a renda gerada nessa atividade produtiva seja extremamente concentrada, ou seja, os donos da propriedade, os donos do agronegócio produzem uma renda fantástica, uma concentração muito grande, e os salários pagos a esses trabalhadores não repercutem a mesma capacidade produtiva de geração de renda e de riqueza. Há uma mudança muito lenta, os novos postos que aparecem no campo são postos de melhor qualidade para esse agronegócio, mas em quantidade muito menor do que aqueles que são fechados. Portanto, o movimento mais geral é de fechamento de postos de trabalho. Os trabalhadores de baixa qualificação que são demitidos ou perdem sua propriedade nem sempre encontram atividades produtivas no meio rural. Um outro dado interessante é que cresce o contingente de pessoas que moram em cidades consideradas rurais, mas que têm atividades não rurais, portanto, desenvolvem atividades no setor do comércio, do serviço, portanto, mostrando que gradativamente a população mesmo ocupada, mesmo residindo em regiões rurais, passam a ter atividades que não estão relacionadas a esse meio, a essa atividade produtiva do campo. São todas mudanças importantes que estão acontecendo em um segmento relevante para a economia brasileira, já ocorreram em outros países, portanto, uma tendência de redução dessa população, gradativamente a um incremento tecnológico muito grande, portanto, a um crescimento da produtividade muito grande, mas a não distribuição desse crescimento de maneira igualitária, portanto, concentrando renda, concentrando riqueza em um segmento que é muito importante para a economia brasileira, muito importante para a economia mundial, mas que, como bem mostram esses dados,
continua concentrando renda e concentrando riqueza em um segmento que tem presença em todo o território nacional, principalmente com a exclusão hoje da agricultura familiar, que progressivamente deixa de ter unidades produtivas sendo incorporadas ao agronegócio ou simplesmente abandonadas pela produção do agricultor familiar. Clemente, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 7h55. E no Brasil, afetado pelo desemprego e precarização do trabalho, empreendedorismo é a saída encontrada para mascarar a situação e passar para os trabalhadores a responsabilidade de sair da crise criada pelo governo. Segundo especialistas, essa tentativa busca eliminar a formalização do trabalho e privilegiar os patrões. A reportagem é de Jô Miyagi. Wellington é dono de uma barraca onde vende açaí e frutas. Trabalha na rua em São Bernardo do Campo. Ele sabe que não é um empreendedor. As pessoas confundem muito entre você ser um empreendedor, de tirar uma lucratividade de um negócio, e você trabalhar por uma situação complicada. Eu mesmo me considero como um autônomo liberal. Alguém que vende bolo na rua ou é motorista de aplicativo de celular não é um empreendedor. Empreendedor não é o mesmo que um trabalhador por conta própria, explica o economista Clemente Ganslúcio. Tenta-se dar o conceito de empreendedor como se ele tivesse a opção de realizar uma atividade e realizar um investimento. Na verdade, esse trabalhador está em um esforço muitas vezes descomunal, tomando a iniciativa para ter algum tipo de renda. Isso não tem nenhuma relação com o empreendedorismo. Com a crise econômica que já dura mais de 4 anos e o desemprego atingindo mais de 12 milhões de pessoas, o desespero econômico faz com que muitos optem pelo trabalho autônomo, que é diferente de empreendedorismo. O empreendedor seria aquele que tem condições financeiras, tem um capital que possa aplicar para ampliar este mesmo capital, ou seja, para ele ampliar os seus lucros, a sua acumulação. O conceito de empreendedor está sendo distorcido pelo governo e pela imprensa, afirma Cláudia Mazei Nogueira, professora do Núcleo de Estudos de Trabalho e Gênero da Universidade Federal de São Paulo. Os interesses, né, contrários à classe trabalhadora, ou seja, dos detentores de capital e do próprio Estado, estão se sobressaindo ao que significa, de fato, a palavra empreendedor. Então, hoje, eles estão cooptando a subjetividade de parcela da classe trabalhadora, prioritariamente aqueles que se encontram desempregados, dizendo da grande vantagem que existe em você ser, entre aspas, patrão de si mesmo. O governo Bolsonaro autorizou a formalização de motoristas de aplicativo na categoria MEI, microempreendedor individual. Nossos entrevistados afirmam que, definitivamente, esse tipo de trabalho não é empreendedorismo. Essa é apenas uma nova forma de precarizar o trabalho. Ele é um trabalhador disfarçado, muitas vezes com uma subordinação econômica disfarçada, não é um assalariado clássico, não tem um registro em carteira de trabalho, mas ele tem um empregador disfarçado que orienta, que na verdade define, que recebe o trabalho que ele realiza e que paga o trabalho por ele realizado. Como o cenário atual não é capaz de encerrar a crise econômica, criar o mito do empreendedorismo é conveniente para governos que retiram direitos trabalhistas e não geram emprego. O que se faz é tentar criar uma máscara para proteger aquela situação grave, classificando esse tipo de inserção como uma dimensão virtuosa. O empreendedorismo seria aquela pessoa que está de peito aberto procurando um tipo de atividade que não tem nada a ver com o conceito clássico de alguém que empreende para tentar desenvolver um negócio, uma atividade econômica. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.
Agora são 7h59. E Porto Alegre e região metropolitana vão receber o Fórum Social das Resistências 2020. O fórum que se soma aí a outras iniciativas também articuladas ao redor do mundo, ligadas ao processo do Fórum Social Mundial, como, por exemplo, o Fórum Social Pan-Amazônico. E hoje, inclusive, a gente vai ter a marcha de abertura do Fórum Social das Resistências e depois teremos a Assembleia de Convergência, mesas de debates, Assembleia dos Povos e a reunião do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. E para falar conosco a respeito, temos aqui o integrante do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial e também integrante da diretoria executiva da BONG, Mauri Cruz. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos os ouvintes e aí os assistentes, né? Porque estamos também no vídeo aí, né? Isso, também. Estamos aí, transmissão pela TVT, também pelos nossos canais no YouTube. Mauri, você está indo fazer o credenciamento, então, para o fórum? Estamos indo para a abertura, né? O primeiro momento do fórum é a abertura do credenciamento às 9 horas. Depois, às 14 temos a abertura da feira de economia solidária. E às 16 a concentração para a marcha e às 18 a marcha de abertura, que esse ano, como a abertura é no 21 de janeiro, também é o dia contra a intolerância religiosa, a marcha de abertura do fórum está combinada com a 12ª marcha pela vida e em defesa da liberdade religiosa, que aqui no Rio Grande do Sul ela é puxada pelos povos e pelas religiões de matriz africana, né? Então, nós temos esse componente importante aí no Fórum das Resistências na nossa abertura. E qual vai ser o principal mote do Fórum das Resistências, né? Quais debates que vão estar ali em evidência nesse encontro? Olha, o Fórum das Resistências ele está articulado no processo do Fórum Social Mundial, né? Então, Porto Alegre acaba sendo uma espécie de um pit stop assim, do processo dos fóruns internacionais, né? Para um debate metodológico e principalmente encontro dos grandes movimentos sociais para pensar suas pautas e articular as agendas. Então, estamos tendo aqui em Porto Alegre a vinda de principais movimentos internacionais para fazer um balanço desse 2019 e pensar, né, as estratégias de resistência para 2020. Né? Não só enquanto Brasil, né, que a gente está vivendo esse momento bastante diferente para nós, né? Nos últimos 30 e poucos anos, aí, pela primeira vez, nós estamos enfrentando no governo federal um governo de extrema-direita, com uma agenda explicitamente fascista, de retirada de direitos, né? Mas também a nível da América Latina e a nível mundial, né? Que o cenário ele é bastante parecido, né? Se a gente comparar a conjuntura atual com a conjuntura que gerou o Fórum Social em 2001, naquela época nós tínhamos o pensamento único do neoliberalismo. Praticamente todos os países tinham governos neoliberais, inclusive o Brasil, defendendo o mercado como única alternativa para a superação das misérias, né? E hoje tu tem o neoliberalismo ainda como uma pauta econômica, mas a pauta política é uma pauta explicitamente fascista, né? E de não só retirada de direitos, mas de eliminação, né, dos sujeitos, dos segmentos da área social. Então, realmente exige que os movimentos e as organizações de resistência se reúnam e pensem, planejem estratégias que sejam eficazes para a defesa, né, do direito à democracia, para a defesa da vida, para a defesa do meio ambiente, que são as pautas principais aí que estamos tocando. Era justamente essa questão que eu queria abordar com você, Mauri, porque quando o Fórum Social Mundial surge ali no início dos anos 2000, a gente tem um predomínio do neoliberalismo, de governos neoliberais, inclusive na América do Sul. A gente tinha Fernando Henrique Cardoso no Brasil, ali àquela altura, também Carlos Menem na Argentina, o Fujimori no Peru, enfim, a ideologia neoliberal parecia que ia reinar. Mas hoje, esse mesmo neoliberalismo aparenta ser muito mais selvagem, né? Inclusive porque ele vem acompanhado de uma pauta de exclusão de minorias e com todo esse ideário da extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas a gente percebe isso também em diversos outros países do mundo. É um contexto pior do que o do início dos anos 2000, ou hoje os movimentos estão mais articulados e por isso mais preparados para fazer esse trabalho de resistência? Não, eu acho que é mais complexo. Eu acho que a palavra pior não dá conta.
a extrema-direita, né, o fascismo, ela se apresenta como alternativa ao status quo do sistema neoliberal, né? Ela se apresenta como alternativa. Então, quando nasceu o Fórum em 2001, Davos era a meca, né, dos governos neoliberais, e de lá tinha o pensamento básico. Hoje, né, Davos também disputa protagonismo. Por quê? Porque a agenda do Trump, a agenda do Bolsonaro, a agenda, né, dos países, dos governos de direita europeus, eles buscam se diferenciar, né, da agenda que o neoliberalismo apresenta. Embora, do ponto de vista econômico, utilize a cartilha neoliberal, mas do ponto de vista político, eles se colocam antissistêmicos, né? Em 2001, nós éramos os antissistêmicos. E pós as experiências, principalmente da América Latina, de governos democrático-populares, também há um certo esgotamento daquela agenda desenvolvimentista com inclusão social, né, que não deu conta de fazer, digamos, o enfrentamento ideológico, né, a formação política ideológica das sociedades para a defesa dos valores, né, dos bens comuns, da defesa da natureza, da defesa da vida, né? Eu acho que as experiências centro-esquerda na América Latina, elas trabalharam muito em torno, né, de uma inclusão econômica, né, uma inclusão a partir do acesso a bens materiais, o acesso à renda, e não um debate mais político-ideológico sobre uma formação, né, das sociedades, sobre os dilemas e os desafios que a humanidade vive, né, de proteção ambiental, de direitos dos sujeitos, né, de respeito à vida, dos direitos humanos, né, agendas que nasceram, né, que estiveram sempre muito presentes no Fórum Social desde 2001. Então parece que nós temos um ambiente diferente, porque no cenário internacional, né, está mais complexo, porque a extrema-direita se apresenta como alternativa antissistêmica, numa sociedade onde parte significativa da população, né, está frustrada com o sistema democrático de representação política, né, não vê as suas necessidades atendidas a partir dessa democracia liberal. E, por outro lado, a própria utopia, né, de um projeto, de um outro mundo possível, ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser reorganizada, porque não dá conta, né, um modelo desenvolvimentista com inclusão social. É necessário que se pense uma sociedade a partir de valores, né, humanitários, de valores humanistas e de uma relação com a natureza completamente diferente do que vem se tendo agora, com a questão dos direitos humanos no centro da política e da democracia, né? Então, os desafios para nós que estamos na resistência, todos os movimentos, ele é muito grande, né? E por isso a possibilidade de estarmos aqui em Porto Alegre, reunindo essas lideranças dos movimentos, para fazer um debate, para fazer este balanço e principalmente tentar construir alternativas e janelas para que já em 2020 a gente possa mudar um pouco a inflexão dessa correlação de forças que está desfavorável para nós, não só no Brasil, como em toda a América Latina e no mundo. É interessante quando a gente pensa nesse processo do Fórum Social Mundial desde o seu início, a gente percebe que o próprio Fórum Econômico Mundial foi influenciado, porque antes não existia simplesmente qualquer tipo de pauta ou preocupação social. E hoje o Fórum Econômico Mundial discute obviamente de forma bastante restrita, né, a questão da desigualdade, por exemplo, mas ao mesmo tempo que houve aí essa inserção do social no Fórum Econômico Mundial, que a gente sabe que é uma forma um pouco de dourar a pílula no caso, houve também esse acirramento, esse ganho de extremismo político por parte da direita em diversos países do mundo, não, Mauri? O Fórum Social de Porto Alegre, ele nasceu numa lógica de tentar abrir um diálogo, né, com o establishment, digamos assim. Né? Tanto que nos primeiros fóruns, eu acredito, pelo que eu me recordo, em 2002, né, inclusive se estabeleceu uma conexão Porto Alegre-Davos, né, e delegações de Porto Alegre abriram um diálogo com Davos, né? Então, assim, havia uma vontade, um interesse e um objetivo claro de se colocar a agenda social dentro do diálogo em Davos, ou seja, né, era um fórum anti-Davos, mas ao mesmo tempo se colocava no ambiente internacional à disposição de fazer um diálogo e fazer uma inflexão, né, na agenda neoliberal que estava sendo colocada. Hoje, Davos busca recuperar um protagonismo na agenda econômica, né, tanto que
como tu mesmo dissesse, o centro da agenda de Davos agora, que começou ontem, né, é a questão socioambiental, né, a agenda ambiental. Eles trabalham muito em cima dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a agenda que a ONU, né, trabalha, né? Então, assim, eu acho que o próprio sistema ele busca criar uma ponte de diálogo, digamos assim, com a crise social, com a crise ambiental, com a crise política, né, com a crise democrática que existe no mundo. Por outro lado, né, a extrema-direita ela enxerga nessa ilegitimidade do neoliberalismo uma porta para as suas pautas, né? E por isso, então, eu coloco realmente que o ambiente é bem mais complexo do que era em 2001, onde o mundo inteiro defendia o neoliberalismo, era um pensamento único, e, né, em Porto Alegre se construiu a insígnia de um outro mundo é possível, justamente demonstrando que era necessário criar um contraponto àquela visão única, aquela concepção de caminho único que o neoliberalismo estava se apresentando num mundo pós a queda do Muro de Berlim, pós fim da União Soviética, né? Então, depois de décadas de contraposição entre o capitalismo se apresentando, né, como mercado de alternativa e o socialismo apresentando como Estado, né, a centralização da economia no Estado como saídas, a gente estava num limbo e o Fórum Social apresentou a agenda de um outro mundo possível, que não era aquela visão, né, de um capitalismo de Estado, que o socialismo de alguma forma representava, e também não a visão do capitalismo, né, o mercado tentando se apresentando, né, iludindo a sociedade de que resolveria todos os problemas. Eu acho que como assim, eu já disse, essa questão de reconstruir a utopia, né, de um outro mundo possível parece um grande desafio para a agenda dos fóruns sociais mundiais, porque sem utopia não há possibilidade de qualquer transformação social, né? A humanidade se move a partir, né, de grandes ideias, e eu acho que a necessidade de nós recriarmos a utopia é fundamental. Até porque o mundo do trabalho, né, aquele que gerou toda a concepção de esquerda, né, da relação do conflito capital-trabalho, do lugar da classe trabalhadora nos processos de transformação, aquele mundo do trabalho não existe mais, né? Ou seja, as revoluções tecnológicas elas alteraram completamente o processo de acumulação capitalista. Os sujeitos deste processo hoje são outros, né? A uberização da economia ela é uma representação disso. Hoje é o consumidor quem gera a mais-valia e é o processo de acumulação do capital, né? E não é por outro motivo que hoje as agendas que enfrentam, né, que estão na linha de frente contra a agenda neoliberal e capitalista é a luta das mulheres, é a luta da juventude negra, é a luta LGBT, ou seja, são as pautas identitárias que lutam por direitos humanos e pela defesa do meio ambiente, que é aquelas que estão tendo maior força e capacidade para fazer o enfrentamento com o sistema neoliberal. Então, eu acho que realmente é necessário se reconstruir essa utopia de um outro mundo possível, e esse desafio estará nos nossos debates aqui em Porto Alegre a partir de hoje. E quando você fala, né, Mauri, do primeiro Fórum Social Mundial e da tentativa de diálogo, eu lembro ali que talvez um dos momentos mais emblemáticos de todo esse processo do Fórum Social Mundial tenha sido o debate ali ao vivo, né, entre os dois locais diferentes, entre a Hebe de Bonafini, né, uma das fundadoras da Associação Mães da Praça de Maio, da Argentina, e Jorge Soros, né, o mega investidor que estava lá no Fórum Econômico Mundial. E aquilo ali foi muito significativo, né, duas visões de mundo absolutamente distintas ali, debatendo no mesmo nível. Aquilo foi sensacional. Eu acho que Porto Alegre, os primeiros fóruns sociais de 2001 a 2005 cumpriram um papel fundamental da reorganização do pensamento da esquerda, né, e do entendimento de que o pensamento da esquerda mundial não estava limitado à experiência, né, dos governos socialistas, né, após a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que aí, por isso, as agendas, né, dos direitos humanos, as agendas ambientais, a agenda dos direitos das mulheres, né, contra o racismo, contra a intolerância religiosa, elas foram muito fortes nos primeiros fóruns, demonstrando essa amplitude, né, do pensamento de esquerda moderno, né? Por outro lado, a realidade, esse pensamento ajudou muito nas experiências de governos da América Latina, principalmente, né? O fórum teve uma influência muito forte, né, da experiência que a gente teve, né, de aí quase 20 anos de governos democráticos e populares na América Latina,
com as suas vitórias, com a sua importância, com as suas conquistas, né, que é um legado muito importante essas experiências que tivemos, mas também com os seus limites. E eu acho que aí é o desafio para esse novo momento, né? O Fórum Social ele tem o desafio de recuperar este espaço, né, de protagonismo internacional no diálogo com a agenda da construção de um outro mundo possível. Mas isso eu acredito só será conquistado a partir dessa reconstrução dessa agenda, né, dessa utopia, como eu coloquei. E isso me parece que está em processo de construção, né? A gente sente que nós estamos num processo de transição onde a emergência das crises colocadas, tanto climática, quanto social, quanto econômica, né, quanto política, ela exige que a sociedade internacional, que a sociedade civil, né, de todos os locais, busquem alternativas e busquem saídas. E o Fórum Social é um dos poucos espaços assim, autônomos, né, autogestionário, amplos, né, onde esse diálogo pode ser feito. Então, por isso, a importância desse evento em Porto Alegre, que é preparatório ao Fórum Social Mundial, que deverá ser realizado em janeiro de 2021 no México, né? Vai ter reunião do Conselho Internacional aqui em Porto Alegre depois do Fórum, e uma das pautas principais é a preparação do Fórum Mundial no México em janeiro de 2021. Tá certo, Mauri. Muito obrigado pela sua participação. Bom fórum e até a próxima. Tá bom, obrigado. Continue acompanhando aí, porque certamente os debates serão muito interessantes e a gente volta a conversar no final. Um abraço. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Conversamos aqui com o integrante do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial e também da diretoria executiva da ABONG, Mauri Cruz. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão, chega pra cá, cola em nós. 96893-7672. É tão legal, peça a canção que a Brasil Atual vai tocar e é no teu coração. 98.9. Tá aí Tiago e os quase 15, tocando o coração aí das pessoas que acompanham o Jornal Brasil Atual. Naama Nunes, temos mensagens? Mensagens, e por falar de coração em coração, vai aqui um abraço super especial com todo o nosso carinho pro Dimas Rocha, que tá fazendo, de Franco da Rocha, que tá fazendo aniversário hoje. Opa, parabéns! Hoje é o meu aniversário. Olha aí. Direito a parabéns aqui, nosso Michel Lopes, sempre atento, rápido no gatilho. Ele é muito rápido nesse parabéns aí. Mandei parabéns. Muito bom, parabéns. Ele sempre acompanha aqui a nossa programação, tá sempre mandando aqui as suas colocações, participando da nossa programação. Parabéns, muitas felicidades, Dimas. E quem tá aqui com a gente também ligadinho, dando seu bom dia, a Diva de São Vicente, um abraço. Quero mandar mais um abraço para Rio Grande da Serra. Hoje a audiência tá boa aí em Rio Grande da Serra, hein? Quem tá aqui com a gente é a Sandra. Temos também ouvintes nos Estados Unidos. O Eduardo Costa diz que tá lá nos Estados Unidos, ligadinho aqui no nosso YouTube, acompanhando o nosso jornal, falando que tá um frio danado lá onde ele tá, menos, não falou a cidade, menos 6 graus. Muito frio, mas... É um belo frio. Belo frio, né? Menos. Aqui também o nosso verão, ele tá um pouco complicado, né, Glauco? Pelo menos aqui em São Paulo ele tá bem, né? Quer dizer, varia, né? De repente tem dia que tá muito quente, outros dias assim que nem hoje, né? Um tempo relativamente ameno. Eu gosto do calor, tô sentindo falta daquele sol, sabe assim? É que você tava em Salvador, né? Gente. Não, quer dizer... Deu pra sentir. O contraste é muito grande. Mas tá bom, tudo bem, tá bom. Tá fresquinho, tá gostoso. Quem tá por aqui também é a Débora Caramache, tá mandando um abraço aqui pra gente, mandou uma foto do jardim dela, coisa mais linda, parabéns, tá cuidando lá das plantas, isso aí, muito amor. A Regina de Salvador também tá aqui, a gente tava falando em Salvador e temos aqui ouvinte de Salvador também participando.
O Rossalves da Vila Formosa também está por aqui participando da nossa programação. Ele disse que as férias dele estão chegando ao fim e está chegando aí o momento de voltar para a luta e para a resistência. Tem um chamado aí, hein? Bora lá. E também quem está aqui com a gente é a Vanderly Carvalho. Ela é de Mauá também, cidade do Grande ABC Paulista, participando, dando um bom dia pra gente, falando que a gente faz a diferença nas manhãs dela. Olha que legal. Muito bacana registrar isso aqui. Tem o pessoal se manifestando também no YouTube, viu, né? Maiara Marques, falando assim, gostou da entrevista aqui com o Mauri Cruz a respeito do Fórum Social das Resistências. Temos também a Estela Rodrigues, que fala de Guarabira, lá na Paraíba. O Gabriel Aguilar Casco, saudações desde Honduras. Olha só. Bom. A gente tem também o Rogério Dias Gonçalves aqui perguntando, bom dia, vamos comentar o Moro. A gente falou aqui a respeito da entrevista do ministro Sérgio Moro no Roda Viva com a presidenta da JD, a Valdete Souto Severo. Isso foi logo no comecinho do jornal. Então, se você perdeu, você pode acessar depois só a entrevista ou também voltar aqui no comecinho da transmissão no YouTube e ver a entrevista com a Valdete, a presidenta da JD. Fica lá, tudo registradinho, né, Glauco? É isso, né, Um abraço também para o Edivaldo, ele está por aqui de São Paulo participando da nossa programação. Muito obrigada e a gente já volta. Opa, vamos lá. Isso aí. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h20 e vamos com Na Boca do Povo. 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 Segundo o novo relatório da Oxfam, intitulado Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado mal remunerado e não pago e a crise global da desigualdade, lançado neste domingo, um pouco mais de 2 mil bilionários no mundo detêm mais riqueza do que as 4,6 bilhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 60% da população mundial, indicando um recorde no nível de desigualdade. Ainda de acordo com o documento, se o 1% da população mais rica do mundo pagasse uma taxa extra de 0,5% sobre sua riqueza, nos próximos 10 anos, seria possível criar 117 milhões de empregos em educação, saúde e de cuidado para idosos. Fomos às ruas perguntar às pessoas quais poderiam ser as políticas do governo brasileiro para diminuir a desigualdade econômica e social no país. Felipe Garcia, assessor de investimento. Primeiramente, a gente tem que rever algumas coisas de educação financeira para ensinar os mais jovens, principalmente, aonde investir, quando investir e onde trabalhar. Alícia, eu sou analista de performance em marketing, principalmente educação. Acho que a pessoa, quando ela tem educação e ela consegue estudar, se formar, fazer faculdade, terminar o ensino médio, ela consegue atingir novas, ir mais longe, então ela consegue vencer a pobreza com educação, só se vence com educação a pobreza. Eu posso falar isso com 100% de certeza. E saneamento básico, eu acho que se a pessoa não tem o básico, políticas não só de saneamento básico, mas assim, políticas do básico. Eu acho que se a pessoa tiver o que comer, ela vai conseguir estudar. Se ela não tem o que comer, ela não consegue estudar. Então, assim, nenhum aluno vai prestar atenção na escola se ele tá com fome. Isso não existe. Eu acho que assim, a pessoa tem que ter o mínimo por lei. Então, é assim, é saneamento básico, é direito a transporte, é direito a frequentar ambientes de cultura, tudo. Depois disso, educação principalmente. Arthur, produtor de moda. Bom, eu acho que o nosso atual presidente, ele governa mais para a elite, né? Então, primeiramente, para diminuir um pouco essa desigualdade, tem que começar a olhar mais para a classe operária, para os proletariados, para os trabalhadores, porque é nós que fazemos o Brasil girar. E para diminuir um pouco essa desigualdade, primeiramente, começar a ter uma atenção maior para a gente, né? De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h23. Bilionários têm mais riqueza que 60% da população mundial, indica o relatório da Oxfam. Elite mais rica acumula grandes fortunas às custas da população que mais faz trabalho não remunerado, mulheres e meninas. Os detalhes na reportagem de Lu Sodré. A concentração de renda chegou a um nível recorde no mundo. É o que revela o novo relatório da Oxfam, lançado neste domingo, dia 19, às vésperas do Fórum Econômico Mundial, que começa nesta segunda-feira, dia 20.
O documento Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado mal remunerado e não pago e a crise global da desigualdade mostra que os 2.153 bilionários do mundo possuem uma fortuna maior do que a soma das riquezas de 60% da população global. O percentual corresponde a 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Outra questão evidenciada pela pesquisa é a de que as economias mundiais são sexistas. Isso porque, conforme aponta o relatório, as mulheres e meninas são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado não remunerado realizado no mundo. Essa divisão desigual do trabalho, que remonta aos tempos antigos, é destacada pela diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia. O cuidado é alimentar, é cozinhar, é arrumar, é cuidar da pessoa doente, é cuidar da criança. Então, esse serviço todo, ele é importante para a economia, ele não está sendo remunerado adequadamente ou muitas vezes não remunerado. A divisão do trabalho. A mulher é aquela que cuida, o homem é aquele que traz os recursos. Isso é antigo, mas isso ainda é muito presente nas sociedades, em distintos países e distintas culturas. Maia complementa que a desigualdade de gênero precariza ainda mais a condição de trabalho das mulheres fora de casa. O levantamento da Oxfam também mostra que mulheres que vivem em comunidades rurais e países de baixa renda dedicam até 14 horas por dia ao trabalho de cuidado não remunerado, 5 vezes mais que os homens. Para a porta-voz da entidade no Brasil, as estatísticas indicam que a situação tende a piorar. Que a população mundial está envelhecendo e vai necessitar de cuidado, de saúde, de assistência. E nós estamos no momento, no mundo aqui, no Brasil, em que os recursos para essas políticas públicas eles estão sendo reduzidos. O IBGE diz que até 2050 a gente vai ter 77 milhões de pessoas no Brasil que vão depender de cuidado, entre idosos e crianças. Se a gente não tiver um arcabouço de serviço público para atender, quem vai cuidar de toda essa população? Então, de novo, as mulheres e as meninas, né? O relatório Tempo de Cuidar também apresenta sugestões para que as desigualdades de gênero e de renda sejam enfrentadas. Entre elas está o desenvolvimento de legislações que protejam os direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas e cuidadoras. A Oxfam também recomenda a adoção de medidas para reduzir drasticamente o fosso entre ricos e pobres. Para isso, indica a tributação de grandes fortunas e o combate à sonegação fiscal com urgência, assim como o investimento dos governos em sistemas públicos de prestação de cuidados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h27. E essa semana, um festival no norte de Minas vai reunir companhias de teatro de diversas regiões do Brasil. Acompanhe a reportagem da equipe do Brasil de Fato. Você que anda com o pé rachado e com a palha atrás da orelha. Começa entre os dias 20 e 25 de janeiro a 6ª edição do Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Durante os dias do evento, 10 companhias teatrais de várias regiões do Brasil se apresentam na cidade. Os ingressos são a preços populares, entre R$ 5 e R$ 10. No festival, tem espetáculo para todas as idades. O evento também oferece um palco aberto para a população, além de oficinas sobre a arte do teatro de rua, a música e a dança do Vale. Além disso, atores e grupos teatrais concorrem em 20 categorias, com premiações em dinheiro. Mas o que importa mesmo, de acordo com o diretor e coordenador do festival, Luciano Silveira, é a troca de arte que o evento proporciona. O Festa ele é importantíssimo porque o Vale do Jequitinhonha faz um teatro que tem muito a ver com a vida do povo. Aqui não tem faculdade nem escolas técnicas de teatro. A mais próxima fica em Diamantina. E nossa luta é fazer com que a gente consiga o curso de artes cênicas aqui. Araçuaí é uma cidade de referência cultural no Brasil, uma cidade de referência no teatro. E o Festival de Teatro, o Festa, já se tornou um grande festival no Brasil. Já recebemos grupos do México, grupos de Portugal,
grupos de Moçambique, pessoas que vêm para cá em busca da linguagem popular. Luciano afirma que fazer arte nos dias de hoje é como dar murro em ponta de faca e que o Festa tem o objetivo e o dever de se posicionar contra o impedimento do pensamento livre e crítico. A política começa nas nossas ações e nossos projetos, na nossa forma de pensar, de agir. E no cenário nacional, a nossa indignação persiste com a desastrosa canetada anticultural do presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa é a política cultural do presidente. Que nós queremos no Festa é que fique claro que o Bolsonaro acabou com o ministério, mas jamais acabará com a cultura. E o teatro é uma parte da cultura. Não compactuaremos com a rasgação da democracia pelas mãos de medidas provisórias. O Coral Trovadores do Vale é o homenageado do Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua de Araçuaí deste ano. Os troféus, que vão ser distribuídos para os atores e atrizes, foram batizados com o nome do grupo. O Coral de Trovadores do Vale foi fundado no ano de 1970 pela artesã Lira Marques de Araçuaí e o holandês Frei Chico. Na época, eles saíram pelos lugarejos do Vale recolhendo cantos e cantigas do povo. Canto das lavadeiras, dos tropeiros, donas de casa, boiadeiros. Assim, se tornaram um dos grupos mais respeitados da cultura popular brasileira. E hoje já tiveram canções regravadas por cantores como Milton Nascimento, Geraldo Azevedo e Almir Sater. O Festival de Teatro de Palco e Rua acontece entre os dias 20 e 25 de janeiro, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Para a programação completa, com horários e resumo das apresentações, procure a página Festa, Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua de Araçuaí no Facebook. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Raíssa Lopes, Luciana Gonçalves. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h31 e vamos fazer contato com a diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia. Bom dia, Kátia. Bom dia. Kátia, a Oxfam lançou o relatório aqui, divulgou o tempo de cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, mostrando alguns dados aqui muito preocupantes. Entre eles que em 2019 os bilionários do mundo, que somam apenas 2.153 pessoas, detinham mais riqueza que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Como diz aqui, inclusive, o início do relatório, Kátia, a desigualdade econômica está fora de controle? Está fora de controle. Esses números mostram que não se está fazendo nada para efetivamente enfrentar essa concentração de riqueza. É uma concentração de riqueza absurda, baseada muitas vezes em heranças, outras vezes numa tributação que é favorável a esses super ricos, enquanto a maioria da população no mundo enfrenta a situação de pobreza. Quer dizer, a gente tem uma questão tributária, no caso, que afeta diversos países, inclusive o Brasil, que acaba contribuindo aí para esse aumento da desigualdade, Kátia. Sem dúvida. Hoje, as grandes fortunas não são, no caso do Brasil, não são taxadas, apesar disso estar escrito na Constituição, mas nunca foi implementado. No mundo, a taxação das grandes fortunas ela ainda não é expressiva. Você tem a taxação de lucros e dividendos, que são aquelas aplicações de acionistas que em muitos países, e o Brasil é um deles, não é taxado, né? Então você tem uma situação de uma tributação que favorece as pessoas ricas, super ricas. Ama. Tá certo. Kátia, bom dia. Bom dia. Bom dia.
Kátia, a gente estava aqui analisando o relatório. O que chamou bastante atenção é o fato das mulheres e meninas aqui que vocês trazem, que dedicam aí 12,5 bilhões de horas todos os dias no trabalho de cuidado não remunerado. E segundo os dados, se elas fossem remuneradas, isso significaria uma contribuição de pelo menos 10,8 bilhões de dólares por ano na economia global. É o triplo aí do que é gerado na indústria tecnológica, né? O que seria esse trabalho de cuidado não remunerado e qual seria o impacto disso na economia se tivesse aí esses cuidados de remuneração, né? Só para precisar, são 10,8 trilhões de dólares, não bilhões. Eu sei que é um número muito grande, mas é exatamente esse número, que além de significar 3 vezes o que produz a indústria tecnológica, também é mais ou menos 3 vezes o PIB do Brasil, ou seja, toda a riqueza que o Brasil produz anualmente, né? Bom, isso mostra a exploração das mulheres e das meninas. O que significa esse cuidado? Desculpa. Desculpa, houve um pequeno problema aqui. Tudo bem. O que significa esse cuidado? O cuidado, ele é aquele que, desde quando nasce o bebê, então o cuidado da criança, do recém-nascido, o cuidado de alimentar, o cuidado de garantir a educação, o cuidado da saúde, o cuidado das pessoas idosas e também o trabalho doméstico. Então, tudo isso faz parte do cuidado. E é muito importante o cuidado porque ele é como a nossa própria continuidade, né? Como sociedade, ou seja, alguém precisa cuidar. O que acontece é que esse cuidado no mundo, ele está concentrado numa divisão de trabalho que coloca as mulheres e as meninas como as responsáveis por isso. A gente tem casos, e tem no relatório, e aqui no Brasil mesmo, várias histórias de mulheres que trabalham 12, 14 horas por dia cuidando de alguém da família. E com isso elas não têm condições de ir para o acesso ao mercado mais formal de trabalho, né? Se todo esse trabalho, que é importante para o andamento da economia do país e do mundo, ele fosse remunerado e tivesse, então, essa contribuição, sem dúvida alguma, teríamos condições mais dignas para essas mulheres, mas também tem uma responsabilidade aí, que não é uma questão somente de remunerar essas pessoas e mantê-las nesse trabalho intenso. É uma questão de políticas públicas, porque as creches, elas são responsabilidade do Estado. As empresas têm que oferecer creches de qualidade para seus funcionários. A saúde e a educação são responsabilidade do Estado, como também o cuidado do idoso. Então, o importante é a gente ter um sistema de cuidado nacional em cada país que faça com que essas mulheres possam ir para o mercado de trabalho e que esse cuidado esteja sendo feito de forma adequada. Agora, quando a gente fala dessa questão, né, do cuidado que fica, segundo a pesquisa e também segundo os dados empíricos que a gente tem, né, fica principalmente a cargo da mulher, o relatório também fala a respeito de representação política, né, que as mulheres são muito pouco representadas na política. No Brasil, por exemplo, 68% das candidaturas em 2018 foram masculinas, apenas 32% foram femininas. A gente lembra que no governo federal temos 20 ministros homens e apenas 2 mulheres, e que todo o discurso, na verdade, do governo, inclusive da própria ministra Damares Alves, reforça o estereótipo feminino de que a mulher tem que cuidar dos trabalhos domésticos, associa a figura da mulher à questão da maternidade, reduz, enfim, o papel das mulheres no âmbito da sociedade. Esse tipo de postura do governo, ele também aprofunda essa desigualdade, não, Kátia? Sem dúvida, esse é um tema muito importante, porque essa ideia de que a mulher, ela é do lar, essa é uma ideia absolutamente ultrapassada. O lar é responsabilidade de todas as pessoas que vivem nesse lar. É uma responsabilidade igual. A única coisa que os homens não podem fazer
é a amamentação que é exclusivamente das mulheres. Mas depois que as crianças passam a mamadeira e outra alimentação, os homens podem assumir isso perfeitamente. Então, essa ideia, ela está enraizada na nossa cultura, né? Então, o papel do governo, ele é fundamental para mostrar que as mulheres não são para ficar no lar, que não existe isso de que as mulheres cuidam e os homens proveem os recursos. As mulheres proveem recursos também. Muitas famílias são sustentadas por mulheres, né? E isso vai criando, né? É uma roda onde aí vem o machismo, né? Aí você tem uma combinação cultural que faz com que a mulher fique subjugada a um segundo plano. Então, a política governamental de fazer o debate com a sociedade, uma política educativa de reforçar a importância da divisão do trabalho entre homens e mulheres, ela é crucial. E quando a gente tem no mundo hoje um aumento do conservadorismo, e aqui no Brasil também, isso é muito preocupante, porque a gente pode estar dando passos atrás as pequenas vitórias que foram sendo conquistadas pelas mulheres nos últimos anos. Inclusive, né, as retiradas de direitos, como as promovidas pela reforma trabalhista em 2017, também a reforma da Previdência que dificulta o acesso a aposentadorias, a benefícios, essas retiradas, elas atingem principalmente as mulheres, né, em especial as mulheres, muitas delas têm uma terceira até uma quarta jornada por conta justamente desse trabalho de cuidado que não é valorizado, Kátia. Exatamente. Então, você tem um conjunto não só de reformas, mas também de corte em gastos sociais, eliminação de políticas que eram políticas de promoção dos direitos das mulheres. Então, você tem um conjunto de políticas que faz com que o desafio, os direitos o desafio de cidadania das mulheres, né, de poderem usufruir dos seus direitos, eles vão ficando mais difíceis. E tem um outro fator que, no caso do Brasil, ele é muito significativo, que é quando a gente cruza isso com o racismo. As piores condições e os piores salários são para as mulheres negras. E isso precisa ser enfrentado pela nossa sociedade. É que no Brasil, no caso, a gente tem uma série de desigualdades aí, né? São clivagens distintas. A gente tem a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade socioeconômica, a desigualdade geográfica. Não é à toa que o Brasil é o segundo maior país em termos de concentração de renda, Kátia. Aqui, esse desafio da desigualdade deveria ser enfrentado de uma forma muito mais séria, já que se a gente for lembrar, por exemplo, o discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, ele fez 2 discursos naquele dia, a palavra desigualdade não foi citada nenhuma vez. O desafio, o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo, e isso é muito significativo, né? É muito difícil imaginar que com tantas desigualdades como você mesmo mencionou aí, isso não seja uma prioridade do governo. Nós vamos ter agora eleições municipais. É fundamental trazer para a discussão nos municípios o que candidaturas à prefeitura ou candidaturas a vereador, vereadora, o que é que essas pessoas que estão se candidatando se comprometem em relação a reduzir as desigualdades no Brasil. E no mundo também. É por isso que o nosso relatório, ele tem o intuito exatamente de chamar atenção para esse absurdo. E acho que tem um dado interessante, que é o seguinte: já existem bilionários, especialmente dos Estados Unidos, liderando um movimento em que eles querem pagar mais impostos. Liderando um movimento em que eles dizem, não dá. Estamos concentrando muita riqueza, porque existe uma coisa que é o seguinte: quando o desenvolvimento vai mal, quando você não inclui a maioria da população, a tendência é que isso vai impactar negativamente em toda a sociedade. O aumento da violência, ele tem várias causas, mas seguramente a extrema desigualdade brasileira é uma das razões da violência. Você tem territórios
seja nos centros urbanos, seja nas áreas rurais, de pessoas absolutamente excluídas, discriminadas só porque nasceram naquele lugar pela cor da pele ou pela condição de gênero. E isso deveria ser prioridade de qualquer pessoa político que se diz preocupar com o bem da sociedade brasileira. Agora, existe outro tema também relacionado à questão da desigualdade, que são as mudanças climáticas. E a gente sabe aí que hoje, por exemplo, a figura dos refugiados ambientais, ela é cada vez mais presente em diversos países do mundo. E a gente sabe também que as alterações no clima, elas atingem principalmente os mais pobres. É necessário também, para resolver, para equacionar esse problema da desigualdade, combater os efeitos e combater principalmente a origem das mudanças climáticas, Kátia? Isso é muito importante. A gente mostra que nos próximos anos vai faltar água para mais de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Em muitos países no mundo, quem é responsável por buscar a água são as mulheres, que se hoje andam 2 quilômetros para buscar um balde de água, daqui a pouco vão ter que andar 4 quilômetros para buscar um balde de água. Então, as mudanças climáticas, como você bem disse, seja por esses desastres ambientais que acontecem, seja por uma situação de seca e inundação, são sempre aquelas pessoas em situação de pobreza que são as mais impactadas. E reconhecer as mudanças climáticas e priorizar o enfrentamento, o estabelecimento de políticas que contribuam para a redução das emissões é uma urgência para todos os governos. E diretamente isso afeta as desigualdades e vai afetar ainda mais. Tá certo, Kátia. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço muito a vocês e só deixar uma mensagem positiva. Apesar de todos esses números, tudo isso foi criado por nós, pela sociedade. Então, é possível resolver. E é importante que a gente se mobilize para cobrar dos governos políticas para enfrentar essa situação. Obrigada a vocês. A gente que agradece. Conversamos aqui com a diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h46 e vamos com Na Boca do Povo. 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 Segundo o novo relatório da Oxfam, intitulado Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado mal remunerado e não pago e a crise global da desigualdade, lançado neste domingo, um pouco mais de 2 mil bilionários no mundo detêm mais riqueza do que as 4,6 bilhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 60% da população mundial, indicando um recorde no nível de desigualdade. Ainda de acordo com o documento, se o 1% da população mais rica do mundo pagasse uma taxa extra de 0,5% sobre sua riqueza, nos próximos 10 anos, seria possível criar 117 milhões de empregos em educação, saúde e de cuidado para idosos. Fomos às ruas perguntar às pessoas quais poderiam ser as políticas do governo brasileiro para diminuir a desigualdade econômica e social no país. Meu nome é Caio, sou assessor de investimentos. Primeiro, ter uma melhor distribuição de renda, através de políticas governamentais. E segundo, ter uma melhor... as pessoas terem uma melhor educação financeira também. Isso é importante para as pessoas entenderem que, apesar da pouca renda, é possível sim construir um patrimônio no futuro melhor se elas tiverem uma educação financeira melhor. Clara Freitas, sou concierge. Com a atual situação que o Brasil está hoje em dia, todo mundo consegue ver que a gente só decaiu.
não teve uma evolução, os trabalhadores só têm perdido seus direitos, o câmbio está cada vez mais alto e eu acho que a atual presidência não está conseguindo ter uma visão certa das políticas que eles deveriam implementar para fazer o Brasil crescer. No caso, é um tipo de política que visa muito quem já está no poder e não quem está lá embaixo, que no caso são os trabalhadores, que muitas vezes os trabalhadores trabalham horas por dia para ganhar um salário miserável, que o governo considera razoável, mas que se você for ver na prática mesmo, a pessoa não consegue nem sustentar a si mesma, muito menos a família, com aquele salário, que é o salário mínimo. E às vezes a pessoa não recebe nem um salário mínimo, sem contar que as condições de trabalho não são, para a maioria das pessoas, não são dignas. Eu acho que tem que começar olhando por aí. De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h49. E as médias de desempenho do Enem caíram em 4 das 5 áreas avaliadas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que o exame foi um sucesso, mas evitou fazer comparações com notas de anos anteriores. A reportagem é de Cristiane Sampaio e locução de Nara Lacerda. O número de redações avaliadas com nota 0 no Enem no ano passado saltou de 112 mil para mais de 143 mil na comparação com 2018. Houve também uma redução de 55 para 53 no número de candidatos que tiraram nota máxima na redação. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 17, em Brasília. As notas médias das provas objetivas também registraram queda. O desempenho em matemática, por exemplo, ficou em 523 na última edição, enquanto em 2018 a média foi de 535. Na avaliação de ciências humanas, a diferença foi maior. A média passou de 569 para 508. A nota média da prova de redação foi a única que subiu entre os 2 anos, passando de 522,8 para 592,9. O principal motivo das notas 0 no exame foi a entrega da prova em branco, o que ocorreu com quase 57 mil candidatos. Segundo o Ministério da Educação, outros 40 mil fugiram ao tema proposto. Questionado sobre os resultados e sobre as comparações com anos anteriores, o titular da pasta, ministro Abraham Weintraub, disse que não seria possível avaliar a qualidade da prova pelas notas médias. Ele aproveitou para classificar o Enem de 2019 como um sucesso. A respeito do salto no número de redações que receberam nota 0, ele afirmou que não seria possível avaliar o Enem por esse critério. Para saber se a qualidade do Enem é melhor ou pior, não é pela nota da redação. Eu, se tivesse, entre fazer uma redação com um texto sobre um dialeto de travestis, nem sabia que tinha um dialeto de travestis, são pessoas que falam português, e um tema que foi do último Enem, eu preferia ter feito do último Enem. Agora, a quantidade de zeros ou 10 não vai dizer a qualidade do tema. Ao longo da coletiva, o ministro evitou comparações sobre o desempenho dos candidatos nas provas em relação aos números de 2018, apesar de ter sido questionado sobre o tema diversas vezes. Quando você compara custo por aluno, complexidade da prova, logística, qualidade das questões, você vê que não teve polêmica, né? Foi tudo no passeio. O comparecimento, então a quantidade de problemas, a gente não teve problema operacional, então foi melhor que teve, vários critérios. O MEC também anunciou meta para o número de pessoas que devem fazer o Enem com a aplicação digital. A novidade será lançada este ano como projeto piloto. Agora, em vez de 50 mil, o Ministério espera que 100 mil candidatos optem por essa versão do exame. Segundo o governo, a ideia é que o Enem seja 100% digital até o ano de 2026, o que fará com que o exame presencial seja extinto com o tempo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Nara Lacerda. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Edgar é o convidado de hoje do programa Hora do Rango.
Rapper futurista, Edgar apareceu na cena musical brasileira em 2018 com o Ultrassom, seu disco de estreia. Com performances ao vivo de tirar o fôlego, Edgar rapidamente conquistou crítica e público. O músico já passou pelos maiores festivais de música do Brasil e prepara para este ano um novo álbum. No programa, o rapper vai cantar ao vivo e falar sobre as suas novidades. Não perca Edgar no Hora do Rango, a partir do meio-dia, com a apresentação do Colibri Vita. É isso aí, Nama. A gente dá um toque aqui, o pessoal que acompanha a gente no YouTube, a Yara Marques, dizendo que todos precisam conhecer o trabalho da Oxfam, a luta pela igualdade social deles é incrível. Fazendo referência aqui à entrevista da Kátia Maia, diretora executiva da entidade. Se você perdeu, você pode acompanhar depois aí nos canais do YouTube da Rádio Brasil Atual e também da TVT. Também a gente manda um alô para Regina Taeco, para o João Carlos da Silva, para o Gabriel Aguilar Casco, para o Eduardo Galdino, todo mundo acompanhando aqui no canal da Rádio Brasil Atual no YouTube, e também lembrando que o Jornal Brasil Atual passa no canal da TVT. Exato. Ô Glauco, vamos dar um abraço aqui para os nossos ouvintes, um abraço final. A Bernadette da Lapa está aqui com a gente. Opa. Ela pediu para a gente mandar um beijo para a Wanda. Um beijo. Um beijo pra Wanda. Pra Wanda. Tá dado aí o beijo, Bernadette, nossa ouvinte querida. O Maurício Oliveira de Santos também tá por aqui, acompanha a nossa programação. O professor Joilson Beger também participou aqui do Jornal Brasil Atual. Tem também o Eduardo Galdino de São Paulo, também estava aqui com a gente ao longo da nossa programação. E um abraço especial para Alessandra do Ipiranga também. Opa, abração para todo mundo aí que acompanha a gente aqui no Jornal Brasil Atual. Chegou a hora de ir, Nama? Chegou a hora de ir. Então vamos lá, o Jornal Brasil Atual de hoje teve a apresentação de Naama Nunes e Glauco Faria. Reportagens, equipes da Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato. Larissa Borer na produção, Juliana Almeida nas redes sociais, equipe TVT com Rômulo Sanches e João da Hora. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, Alexandre Seles e Michel Lopes na mesa. Edição de Ana Rosa Carrara, coordenação de Telânia Bruno e direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita. O Jornal Brasil Atual é um programa da Rádio Brasil Atual, da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. Gente, muito bom dia e até amanhã. Até amanhã. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.